Brasil, então, resolvi falar um pouco a respeito dessa situação. Eu acho que eu tô pronto. Eu acho que eu tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Antes de eu começar esse vídeo, eu preciso falar pra vocês que ele não é uma repreensão, que esse vídeo não contém áudio gratuito e que a ideia não é expor pessoas, e sim acontecimentos, tá bom? Então, deixa logo seu joinha e se inscreve no canal. Nada a ver com o que eu vou dizer, mas faz isso pra ajudar a gente. Então vamos lá. Gente, mesmo com cachorros latindo e eu perdendo óculos compulsivamente, e tá um pouco quente dentro dessa sala, eu preciso trazer uma história pra vocês. Não é uma história fácil, por isso que eu precisei de um certo tempo para poder falar a respeito disso, sem trazer raiva gratuita, sem trazer ódio, sem trazer ressentimento dentro dessa história toda. E eu preciso que você escute ela atentamente, né, parte por parte do que eu vou contar, para depois a gente tentar tirar um proveito disso tudo. Porque não adianta de nada eu ligar essa câmera, falar com vocês, mostrar situações e a gente não crescer, não aprender alguma coisa com isso, não é verdade? Então, a primeira lição de hoje é um tutorial simples de como passar raiva. Você vai passar raiva a vida inteira, mas você precisa passar raiva hidratado, tá bom? Primeiro ponto importante dentro dessa história: pega teu café, pega tua água, pega o que for que você tiver pra ficar ali tranquilo. Não pega café não, que vai deixar você mais nervoso. O que é que acontece? Eu não sei se vocês lembram, eu fiz um vlog, o meu primeiro vlog dentro desse canal foi mostrando a minha sala nova. A sala que eu tinha alugado, que eu tinha conseguido finalmente alugar essa sala para prestar o meu serviço como terapeuta holístico. Um pouquinho antes disso, eu já vinha procurado imobiliário, já vinha buscado ali por uma opção de imóvel, uma opção de sala, e encontrei essa salinha ali, que isso subjetivamente, não é subjetivamente a palavra, supostamente seria uma boa sala, seria legal, até porque salas comerciais menores são mais baratas e a gente tem como dar um start, né, com pouco dinheiro. E aí eu escolhi essa sala no centro da cidade, no calçadão e tudo mais. Eu não vou falar nomes das pessoas nem nada do gênero. E logo nesse processo da busca por essa sala, né, da entrega de documentos, da ideia de locação e tudo mais, eu já tive problemas. Como assim já tive problemas? Todos os dias a gente precisava de um documento novo, de uma reunião nova, de uma nova comprovação de renda, de um novo fiador, de uma nova situação. E eu não sei se isso é comum, né? Uma vez que todos os documentos pedidos foram os documentos entregues e aparentemente não faltava mais nada, era só o tempo de limpeza daquela sala para poder entregarem para mim. Mas desde essa época começaram a surgir pequenos empecilhos, né? Eu não sei se isso tem a ver com o que aconteceu sucessivamente depois disso tudo, se já era um problema ali ou não. Mas tive problemas nisso. Inclusive até a dona da imobiliária trouxe uma ideia de um outro imóvel que uma ex-sócia teria alugado, que não vinha nem ao caso dentro dessa situação, como um impedimento. Disse, mas você não tinha alugado um outro? A ideia de responsabilidade, como é que vai ficar? Eu tipo, poxa, o pessoal aqui fala mais alto do que o profissional, né? Mas enfim, daí eu consegui alugar, fiz aquele vlog mostrando como era. Tinha até filmado em pé, o que não é legal de se fazer. Hoje eu aprendi, eu já entendi que não é interessante você filmar em pé, e nem andando, porque fica bem tremido. Não faço mais. Daí eu mostrei, vocês acompanharam a felicidade, a montagem do espaço, como ficou legal, como ficou divertido, como eu estava feliz em estar ali. Nesse mesmo dia eu recebi a visita da minha mãe. Passa raiva hidratado, lembra? Nesse mesmo dia eu recebi a visita da minha mãe, junto com a minha sobrinha e a minha irmã, né? E isso eu já estava para fechar aquele lugar, aqui naquele dia de trabalho. E elas foram lá visitar, ver como é que estava, ver se precisava de ajuda em uma montagem, se precisava passar um pano, algo do gênero, tentar ajudar e ver como era o meu local de trabalho. E já eram, acho que 6 horas da noite. O prédio normalmente fechava ali umas 7 horas, né? Mais ou menos 7 horas. E eu recebi essa visita. A minha sobrinha, ela tinha no mínimo ali uns
4 anos de idade, 3 anos de idade, não sei. E crianças choram, né? Mesmo na presença da mãe, elas choram. E a minha sobrinha chorou dentro dentro da minha sala de atendimento e tudo mais. Isso comum, a gente conversou, limpamos a sala, fechamos ela e fomos embora. No dia seguinte seria o meu dia oficial de trabalho, o primeiro dia que eu iria trabalhar. E eu notei que eu precisava de cadeiras, estava com um amigo da época que me ajudou a chegar com essas cadeiras nesse local. Chegando nesse local, a gente foi abordado pela dona do espaço. Tá? Já não é mais uma imobiliária, é a dona do espaço. A dona do espaço, no meio da escada, né, para subir até a minha sala, que era no primeiro andar, ela me abordou, dizendo, olha, é com você mesmo que eu queria falar, justamente porque eu preciso falar com você. Eu disse, tudo bem, então vamos subir. Eu perguntei quem é a senhora. Ela disse, não, eu sou a dona do prédio. E eu queria falar com você justamente sobre o que as pessoas estão dizendo. E isso já ficou meio que com um eco na minha cabeça, né? Sobre o que as pessoas estão dizendo. Daí esta senhora me chega na minha sala, me dá uma carteirada dizendo que ela é a dona do prédio, que ela precisa conversar comigo. Eu, né, disse, eu não vou me dispor com a dona do prédio logo de cara. Então vamos entrar, você vai me dizer o que é que está acontecendo. E ela até me disse que queria entrar para ver como era a sala. Aí eu deixei, né? Ela entrou e ela me disse simplesmente assim, eu vou tentar resumir e beber água para não passar raiva desidratado, porque é um momento tenso, para mim pelo menos. Ela me disse que tinham contado para ela, como uma denúncia, que estavam acontecendo orgias com criança dentro da minha sala, que eu estava fazendo sacrifício de animais e que ela não toleraria isso no prédio dela. Vou precisar de mais um gole de água. Que ela não tinha nada contra a minha religião, da qual ela nem sabia qual era, né? Porque ela não perguntou. Ela não tinha nada contra a minha religião, mas ela não gostava. E quando você não gosta de uma coisa e usa isso como pretexto, você já tem alguma coisa contra, né? Se não gostava da minha religião, ela não tinha nada contra, mas que ela era cristã, ela não ia tolerar esse tipo de situação, que ela não queria o nome dela envolvido com magia dentro da cidade, sendo ela uma comerciante. Fora essas acusações horrorosas, ela falou também sobre mesa branca, né? Ela disse, eu vi que você tem uma mesa no seu escritório, eu não sei se você faz mesa branca, se você recebe alguma coisa, mas eu não gosto disso. E eu deixei bem claro na imobiliária que tipo de pessoa eu queria que alugasse o meu imóvel. Que isso ela não ia permitir, que ela ia passar por lá para conversar com eles. E isso foi o meu primeiro dia de trabalho. Ou, na verdade, como eu perdi o estímulo de trabalhar nesse dia. Ou até o quão despedaçado eu fiquei ao ouvir isso. E essa mulher saiu da minha sala. Eu disse, não, tudo bem. A senhora busca falar com a imobiliária. Eu não sei que tipo de pessoa a senhora queria, mas sou eu. Né? E uma vez que o contrato está assinado, a senhora tem o mesmo contrato que eu, a senhora pode, né, dar uma olhada. E nisso ela foi embora. Eu atendi algumas pessoas nesse dia. Inclusive eu peço desculpa para quem eu atendi, né? Porque pode ter certeza que eu não estava muito bem depois disso. Mas eu atendi algumas pessoas esse dia. E chegando em casa, eu contei para minha mãe, para minha irmã, todos esses absurdos. A minha família ficou sabendo sobre isso, porque em casa, quando a gente conta algo para alguém, se espalha. É comum dentro da família, principalmente sobre algo desse teor. Quando alguém acusa uma pessoa de fazer orgia com crianças, ela não está dizendo apenas esse absurdo, ela está te acusando de pedofilia, além de estupro, que é uma criança, e várias outras coisas horrorosas, né? Sem prova nenhuma. E aí, eu contei pra todo mundo e resolvi reler o meu contrato. Reli o meu contrato, já tá em 8 minutos, eu nem contei a história. Reli o meu contrato, revi toda a situação e vi que não tinha algo errado. A única coisa errada que tinha dentro desse contrato era o fato dessa pessoa, dona desse determinado prédio, ter entrado na minha sala sem aviso prévio, sem ter combinado algo comigo. E no contrato previa, dentro dessa cláusula, que para qualquer tipo de vistoria, visita ou algo do gênero, ela teria que me informar formalmente a respeito disso e combinar o melhor dia para esse encontro. Daí, né, liguei para reclamar. Liguei para explicar que eu fui coagido, que eu fui acusado e que eu não tinha pago, que eu não tinha feito um contrato para sofrer repreensão ou participar de um ambiente hostil
dentro do meu trabalho, uma vez que o meu trabalho é um trabalho quieto, tranquilo, e que eu preciso dessa tranquilidade para trabalhar. Daí a imobiliária simplesmente fechou-se e disse que não podia fazer nada, que o espaço era daquela pessoa e essa pessoa poderia entrar e sair quando ela quisesse, e que se eu tivesse que processar alguém, que a imobiliária também tinha advogados que podia resolver a parte delas. E, enfim, né? Eu falei, olha, eu só não quero que isso mais aconteça, vocês são intermediário, eu fiz o contrato com vocês e não com essa pessoa, então interfiram dentro disso e expliquem essa situação de que eu não quero ser coagido uma outra vez. E aí passou-se o tempo. Voltando um pouquinho, nesse mesmo dia que essa moça me falou isso, né? Eu saía para o almoço. Normalmente eu tiro entre 12 horas e 2 horas para almoçar. E eu cheguei mais cedo. E ela não sabia, ela não tinha me visto por lá. Ela parou na minha porta, disse que eu tinha um símbolo do demônio na minha porta e que eu ainda me dizia terapeuta. Um deboche, né? Um deboche sem necessidade. Nessa hora, eu não me segurei. Não consegui me segurar. Eu abri a minha porta e perguntei se ela precisava de alguma coisa. Ela desconversou e disse que não. Ficou meio nervosa, né? Porque foi pega falando o que estava falando em pleno prédio, onde é um prédio comercial, onde cada sala é ocupada por profissionais diferentes. Enfim, passou-se o tempo, né? Esse tempo passou e o que é que aconteceu? Fora, pequenas contas que chegavam fora de hora, a luz, a energia que chegava de forma estranha, conversas em corredores que eu ouvia bastante, que citavam o meu nome, por incrível que pareça, fora a hostilidade, fora a ideia de ser um ambiente que não favorecia a ninguém, no caso não favorecia a mim, né? Especificamente a mim, eu consegui continuar. Eu consegui dar continuidade ao meu trabalho. Nessa época o escritório teve um problema com a internet e eu comecei a atender mais em casa porque já tinha conexão em casa e não tinha conexão mais no escritório. E claro que o movimento deu uma parada porque eu estava indo até lá. Sairia muito mais fácil para mim atender em casa 10 pessoas do que sair da minha casa para atender uma presencialmente e voltar para casa para dar continuidade aos atendimentos. E aí ficou quieto por um tempo, por alguns meses. Em um desses os últimos meses, acho que faz 2 meses ou 3, sim, essa história é um pouco antiga, uns 2 meses ou 3, essa mesma pessoa me procurou e me disse, olha Fabrício, infelizmente a gente não vai poder renovar o teu contrato porque eu vou precisar da minha sala, eu estou com uma empresa nova, tem pessoas vindo trabalhar para mim e eu não vou poder manter o seu contrato comigo. Aí eu parei e pensei, gente, por que essa pessoa está me dizendo isso hoje se o meu contrato só vai vencer no final do ano, em dezembro, tipo outubro, novembro. E nesse mês, tem 2 a 3 meses atrás, ainda falta muito, né, para isso. Aí eu parei e pensei, tá, tudo bem, eu não tenho problema com isso, eu posso buscar um outro lugar. Não tem como a gente ter um problema. E aí ela disse, se você quiser, se for bom para você, eu vejo que não está tendo movimento, eu vejo que não tem gente entrando e saindo da sua sala, eu vejo que você mal vem aqui. E se for bom para você, você pode sair. Eu disse, não tenho problema com isso, eu posso me manter, mas que se você precisa do seu lugar e você já não vai renovar o meu contrato, eu posso sim buscar um novo lugar. Eu já estava pensando nisso, justamente pela hostilidade que eu tinha passado, em fazer dessa forma. Daí eu fui e concordei com isso, concordei em sair dali. E depois disso eu recebi mensagens, até da filha dessa pessoa, que também trabalha com ela, me dizendo que eu poderia sair de lá, que se eu quisesse sair de lá era só deixar a chave no escritório, sendo que o meu contrato foi com a imobiliária, com essas pessoas, e praticamente me induzindo ao erro, né? Por maldade mesmo. E sabe quando você sente as armadilhas irem se fechando, que você escuta a engrenagem fechar e só espera o último bote? Foi o que eu senti. E graças a Deus eu tenho um instinto muito bom, eu tenho um bom senso, e eu busquei uma advogada. Eu busquei uma advogada para falar sobre isso, minha advogada, né? Para falar a respeito dessa situação toda, de como estava se passando, do que estava acontecendo, e eu fui instruído a fazer um contrato verbal, quer dizer, a oficializar o contrato verbal que teria sido feito, onde essa moça teria me pedido para sair, avisado que não daria continuidade ao meu contrato. Feito isso, consegui desfazer o contrato, sair de lá sem problema nenhum, né? Seria bom para essa pessoa justamente porque ela estaria ali com um ambiente livre, com um ambiente mais aberto para ela trazer a empresa dela de volta,
Outras pessoas saíram de lá também dentro do meio do caminho, nesse período de meses que eu passei por lá. E eu fiquei feliz. Trouxe o meu escritório para dentro da minha casa, que é onde eu estou agora, né? E trabalhando aqui apenas online, porque nesse prédio eu também não posso atender presencialmente, por lei do prédio mesmo, de não ser uma área comercial, ou ser uma área de moradia e não comercial. E aí eu só estou trabalhando online, né? Que é o que eu mais faço nessa vida, tanto que eu estou aqui com vocês agora. E isso passaram-se 2 a 3 meses, como eu te disse. E eu resolvi sair de casa. Eu não sei o que a gente ia fazer na rua. Eu e o Lucas, a gente foi dar uma volta, resolver alguma situação na rua. E eu passei na frente do prédio, né? Na verdade, não na frente. Eu passei 3 a 4 ruas. São metros enormes de distância de onde eu estava até o prédio. Momentos de raiva. E em uma leve olhada para o prédio, eu percebi que a minha sala estava para ser alugada. Não minha sala, porque ela nunca foi minha, né? Mas a sala que eu tive que desocupar, que seria bom eu desocupar para a empresa dessa outra pessoa ter espaço. E ela estava para alugar. Ah, Fabrício, mas ela como dona do espaço, ela pode mudar de ideia, ela pode trocar, ela pode, sei lá, ter visto que era melhor para ela deixar alugado, coisa do gênero. Sim, ela pode ter feito isso. Mas não com esse fundo. Não com esse fundo de preconceito, não com esse fundo de perseguição, não com esse fundo de preconceito religioso, étnico, não com essa ideia de poder exagerado que ela pode ter, né? De injustiça. Isso é injustiça. De tirar uma pessoa do lugar de trabalho ou até dificultar o trabalho dessa pessoa, como eu suspeito que tenha acontecido, só porque ela pode, só porque ela não gosta de você. Então, assim, essa mudança, ela não foi simplesmente porque ela acordou e disse, não, é melhor deixar alugando. Era para me tirar de lá, né? E tirar a pessoa que está com a empresa montada, com o CNPJ feito, a pessoa que estava com o aluguel mais do que em dia, porque eu sempre pagava antes, a pessoa que nunca teve problema com nada, mas que incomodava de alguma forma. Então, a gente percebe, eu percebi nesse momento, primeiro me deu muita raiva, né? Primeiro me deu muita ira, eu fiquei muito revoltado, é tanto que hoje tem quase uma semana, acho que foi na semana passada que eu vi isso, eu demorei uma semana para processar tudo isso, para poder conversar com vocês, sem disseminar ódio, sem espalhar raiva, sem trazer esse tipo de sensação aqui, né? Sem contaminar a mim mesmo e a vocês que estão ouvindo esse relato com ódio. Eu passei esse tempo todo para poder processar isso. Mas no dia eu fiquei muito revoltado. Muito revoltado. Porque como uma pessoa pode fazer isso com outra só porque ela não entende a diferença? Só porque ela não está familiarizada com esse tipo de serviço? Com terapias holísticas nos dias de hoje, onde o SUS também reconhece o meu tipo de trabalho. Não com tarô, mas com reiki, mas com massagem. Como você pode se dizer tão cristã e amorosa quando você move situações para dificultar ou diminuir ou prejudicar o outro? Como é isso? Né? Você pode ter sua fé, sim, eu não estou criticando a fé cristã, eu estou criticando essa cristã em especial. Como você pode se dizer tão cheio de amor e de Deus se você não segue os princípios que ele tinha, né? Mas enfim, isso aconteceu. O grande final desse vídeo, né, que não tem um grande final, fica só uma reflexão pra gente. A gente está em 18 minutos, eu vou cortar esse vídeo ainda, tá? A grande lição dessa situação é que existe gente ruim, existe gente má, que vai fazer de tudo pra acabar tirando o que é de melhor, o que é seu, como algo bom, o que lhe fizer bem. E existe gente que vai fazer isso a troco de nada. Só porque não vai com a sua cara, só porque não vai com seus ideais, só porque não acredita em você, só porque, sei lá, porque não gostou de você, ou porque tem medo de quem você é. E isso por diversos motivos, que vão se disfarçar de religião, vão se disfarçar de cor, vão se disfarçar de preconceito, mas é só ódio mesmo. Tá? No fundo é só ódio. E isso vai acontecer o tempo todo, se já não estiver acontecendo. Com você, comigo, com todo mundo. E eu acho que a forma com que a gente responde a isso é o que acrescenta muito pra gente.
Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não me sentiria feliz hoje, eu não estaria com o meu trabalho bem regrado, eu não teria mais tempo para postar mais vídeos e ter crescido com isso. Foi um processo longo, não tirei só flores dessa situação toda, ainda me sinto muito magoado por tudo isso. A minha advogada me orientou a processar essa pessoa por todas as calúnias e injúria, o aspecto religioso que foi trazido à tona por ela. Eu não sei se eu vou fazer isso ainda, não me vem assim na cabeça se eu devo fazer isso agora ou não. Então, provavelmente eu não vou fazer nada, eu vou só pedir a Deus que resolva essa situação. Que alguém, que não precisa ser eu que vai botar esse ponto final na questão, uma nova pessoa que seja um pouco mais esquentada pode ir lá resolver quando acontecer com ela também, nas mãos dessa mesma pessoa. Mas enfim, a ideia desse vídeo é que você seja forte, né? Que você tenha a ideia de que como existe gente muito boa, também tem gente muito ruim. E que você não precisa se perder nisso tudo, que você não precisa se sentir tão mal, que você não precisa descer a esse nível dessas mesmas pessoas, né, para revidar, para responder. Eu acho assim que tudo nessa vida tem um retorno. Tudo. Tudo. Até da forma mais complexa, a forma mais simples. O vídeo que eu posto hoje é visto por vocês, que retorna para mim como comentário, como conversa, às vezes como lucro, às vezes como melhoria, às vezes como críticas, mas tem um retorno. Uma pedra que você joga na água, ela faz ondas, e essas ondas batem na margem e retornam, né? Então, assim, eu espero que Deus ilumine, que dê uma boa consciência para essa pessoa, que ela melhore, né? Estou com os bracinhos presos, eu não gesticulei esse vídeo todo. Que essa pessoa melhore, que essa pessoa tenha ali paz, né? Eu não vou ser o julgador da situação, eu não quero que vocês sintam ódio dessa pessoa, do que aconteceu. Eu quero que vocês aprendam que a maldade é real e que ela existe, que você uma hora ou outra vai ter que lidar com esse tipo de situação, e que eu espero que vocês tirem o melhor disso, né? Que vocês não se sujem dentro desse processo, que vocês permaneçam ali como pessoas íntegras, idôneas, como foi dito uma vez, nesse caso até pelo pessoal da imobiliária. Mas enfim, né, gente? Vida que segue, as situações que acontecem por aqui. Eu acho que vocês também já devem ter passado por uma situação dessa, né? De alguém simplesmente não ir com a sua cara e fazer de tudo para não te favorecer. Mas a ideia geral do vídeo é essa, né? Esteja preparado, seja forte e não desista do seu propósito por nada nesse mundo. Você pode mudar de lugar, você pode montar vários escritórios em lugares diferentes, mas desistir de quem você é e do que você acredita jamais. E não é uma única pessoa ou várias delas com essa mesma ideia que vão te derrubar. Então fica aí a dica, só são 22 minutos, é quase um filme isso aqui. Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever, deixar um joinha, comentar o que é que você achou sobre isso, que tipo de ideia você pode ter, que lição você pode tirar desse vídeo. É mais um desabafo, mas enfim, eu precisava tirar isso de mim e compartilhar com outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!